situação em especial me atormenta até hoje. Um médico teria sido acusado de matar um rapaz que fazia barulho na rua. Acusei. O júri popular condenou e ele se matou na prisão. Eu estava convencido de que ele era culpado. Mas e se não fosse? E me arrependo de ter acusado. E se a decisão dos jurados tivesse sido mais resultado da minha eloquência do que nos indícios concretos? Penso nisso até hoje, 40 anos depois. Se um pecado cometi na profissão, foram as poucas vezes em que acusei. Das defesas não me arrependo de nenhuma. Quando se aponta o dedo em riste para alguém, os outros 4 ficam apontados para você. Eis tarefa difícil a de acusar alguém. É uma incumbência que exige profunda reflexão e minucioso estudo do caso e dos fatos. Não é para os precipitados, tampouco para os que enxergam o tribunal do júri como uma partida de futebol, em que cada acusado condenado é um gol marcado. Maneira imprudente de lidar com a vida alheia. Evandro Lins de Sinto, considerado o maior advogado do país. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, muito respeito ao senhor, a seu juízo. Já tive o privilégio de conhecer várias comarcas do nosso estado. Passei ontem o resto do dia comentando sobre o senhor, do seu preparo, da sua capacidade, da sua imparcialidade. Nós, a banca de defesa, estamos encantados com a sua postura e com o seu profissionalismo. Vou com certeza, por onde eu andar, levar o seu nome e o respeito pelo seu juízo. Representante do Ministério Público, assistência de acusação, meus cumprimentos, meus colegas, meus irmãos de batalha, Hendrix Lamarques, Cláudio Iverson, os demais presentes, familiares do Tiago, eu cumprimento primeiro. Eu fiz questão daqueles que eu encontrei no caminho de cumprimentar. Meus sentimentos pela dor de vocês é imensurável. Já falei aqui, né? Esse menino não devia ter morrido. Meus sentimentos pela dor de vocês. E eu falei, vocês não vão se incomodar com as minhas falas. Eu vim aqui hoje lutar por justiça. Jeff, o que é lutar por justiça? Nosso compromisso é com a correta aplicação da lei. Não preciso apelar para a emoção, não preciso trazer discursos emocionais, discursos ideológicos, tampouco irei mencionar. Aqui não tem o Jeffrey com ideologia, com partido político, não. Jeffrey, advogado. Então o compromisso é com a lei. Não tem conversinha. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um pacto com Deus. Defender a correta aplicação da lei em todos os meus casos. Sempre. Sempre. Muitos já precisaram de advogados. 2 casos famosos. Ano passado, 2021, um promotor de justiça matou a esposa, esganada, na frente dos 6 filhos, em BH. Se apresentou com um advogado. Um advogado, por ele, gritou, dizendo que a acusação estava aumentando a acusação. Há 2 semanas, um promotor de justiça matou a esposa a tiros, em Fortaleza. Se apresentou com um advogado. Eu jamais vou permitir que
que diminua a árdua tarefa de defender. Jamais o permitir. Eu também tenho compromisso com a lei, com a Constituição. Todos podemos precisar de um advogado um dia. Já defendi muito inocente. Já defendi muito pai de família. E hoje, eu não defendo um ladrão. Não é ladrão. Nunca roubou ninguém. Não é traficante. Nunca foi preso por tráfico. Crime algum praticou nessa vida toda. Hoje responde por um crime porque violou o Código Penal. Invasão de domicílio é violar o Código Penal também. Responde por um crime. Homem para assumir. Bateu no peito, falou: errei, vou pagar, não importa quanto tempo eu permaneça preso. Vou pagar pelo erro que cometi. Preso em 2010 porque correu atrás de um ladrão que roubou sua irmã. Bateu no ladrão. Foi preso. Assistente de acusação joga isso no plenário. Você tem passagem policial. Que orgulho de ter defendido a irmã. Para falarmos desse fato, nós temos que voltar. Hoje é um dia complicado para todos. Hoje, no Tribunal do Júri, nós julgamos em horas. Pensa só, um dia. Nós julgamos o passado, o presente e o futuro de alguém. Hoje, tarefa árdua de todos nós. Toda história tem um lado. Eu tenho certeza que quando o Alan sentou aqui, eu comecei a passar mensagem de WhatsApp, todos os 7 pensaram: nossa, a história não é bem assim. Eu vivi isso todas as semanas. Sempre que se escuta só um lado, a gente tem uma ideia. Quando a gente escuta os dois lados, a gente pensa: opa, a história não é bem assim. Eu dou um título para nossa sustentação oral. Opa, a história não é bem assim. É o título da nossa sustentação. Familiares do Alan, pessoas de bem conhecidas aqui na cidade, pessoas de bem. Só tem pessoa de bem aqui. Família é sagrado. Não se toca na família, não se fala da família, a família é sagrada. Pessoas maravilhosas me assistem. Fico constrangido com a presença de vocês. Policiais militares. Conheço a realidade de vocês. Querendo a lei. E me senti ofendido quando desdenharam o boletim de ocorrência dos policiais militares. Que delicadeza. Falar que os policiais militares fazem um boletim de qualquer jeito. É crime militar faltar com a verdade em boletim de ocorrência. É crime não descrever no boletim de ocorrência com exatidão que os fatos ocorreram. Eles sabem. Meu respeito aos senhores. Alan, já conversamos muito. Primeira vez que eu conheci esse menino, magrinho. Tremia. Errei. Não quero saber. Não queria saber de advogado. A família sempre precisa de advogado. Por quê? Ele não sabia que estava sendo acusado de tentativa de homicídio. Não sabia. Não. Não precisa. Defensoria Pública me defende. Deixa, não precisa ver. Alan, a denúncia falou que você tentou matar a Marielle. Opa, isso eu não fiz. Desde o primeiro momento. O sofrimento dele existe também nessa infundada acusação de tentar matar a Marielle. Jeffrey Marielle não inventaria. Inventou. Já defendi muita gente. Já defendi os dois lados. Algumas vezes já estive na acusação. Não gosto. Não nasci pra isso. Tarefa árdua, não é pra mim. As pessoas mentem. Pessoas movidas pela emoção mentem. Pessoas com motivações mentem. Por quê? Eu não sei porque o ser humano faz isso. Mas eu já vi muito isso acontecer.
tenho muitas causas defendendo vítimas e mulheres. Eu sou advogado de uma mulher chamada Ana Paula Campestrini, é o caso mais conhecido hoje no Paraná. O ex-marido matou ela. O ex-marido matou ela a tiros por questões de separação patrimoniais. Um caso bárbaro. Eu que sou advogado dela. Fui ameaçado de morte já por estar defendendo ela. Ando de carro blindado. Vou pra dentro, vou botar aquele cara na cadeia. Vai. Preso, bandido, marginal. Encheu ela de tiro. Mais de 20 tiros deu na Ana Paula. O caso hoje é diferente. Carlos, Franciele, Arildo, Rogério, Cris, Sueli, Jorge Henrique. Acertei, né? Eu não decoro o nome de vocês, por isso que eu tenho que ler. Não decoro o nome, eu sou horrível de decorar nome. Não decoro. Excelências, vamos tratar dos fatos e o que a lei reserva para esse fato. Jeffrey, qual a tese de defesa? A defesa não tem tese. A gente expõe os fatos para quem vão julgar. Olha hoje a tarefa que incumbe aos senhores. O julgamento só cabe a Deus. Só Deus é que tem o poder de julgar. A lei invocou hoje aos senhores um poder sagrado. Um poder que cabe a Deus. Por isso eu sempre faço a seguinte reflexão. Eu não gosto de julgar. Como Deus julgaria esse caso? Assim eu tento chegar a uma verdade mais próxima do conceito de justiça. Aquele que pode julgar, como julgaria esse caso? Todos seremos julgados. Excelências, o que eu quero iniciar falando é: voltemos um mês. Mostrei muitas mensagens aqui. Um mês chamado mês de setembro, com muita dificuldade para ver as filhas. Provei. Excelências, esse é o celular do Alan. Quando ele vai se entregar para a polícia, já fazia 2 dias que o caso já estava rolando. Os irmãos comentam com ele: você matou a Marielle por ciúmes. Estão falando aí na cidade que você não aceitava o término do relacionamento, que você tinha ciúmes da Marielle, que você era um marido mau, que você era um marido horrível. Ele falou: opa. Luana, aqui está meu celular. Olha meu WhatsApp com a Marielle. E printou tudo que deu. Printou tudo. Tudo. Tá aqui. Aqui está a prova. Aqui está a prova de quem eu realmente fui. E o Ministério Público desde o início é o mesmo. A Marielle, desde o início, acusa o Alan de ser um mau marido, um mau pai e desde o início a acusação é de feminicídio. Um homem que não aceitou o término do relacionamento, perseguiu a esposa e tentou matar a esposa por ciúmes. Feminicídio. Sem nenhuma prova documental. Só a fala de uma suposta vítima. Suspenda o julgamento, converta em diligência e mostre o celular, Marielle. A acusação correu disso. Cadê a perícia? Processo de 2020, estamos em 2022. Cadê as mensagens? Mas ela mostrou! Ela juntou no Facebook mensagens conversando com o Thiago. Ela juntou no Facebook peças do processo. Essa denúncia, ela postou no Facebook dela, Marielle. Ela colocou mensagem que ela trocou com o Thiago. Ela colocou mensagens nesse processo que ela trocou com o Alan. 3 mensagens lá de agosto. Tá no processo algumas coisas que ela quis que aparecesse. Cadê as mensagens de que ele ameaçou? Cadê as mensagens de que ele queria voltar? Cadê as mensagens de que ele era possessivo, que ele estava correndo atrás dela? Cadê? Cadê, Renas? Se tivesse, estaria no processo.
A acusação tem um compromisso. Tem um compromisso. Provar a culpa. Eu não sou obrigado a defender. O réu não é obrigado a se defender, mas a acusação é obrigada a provar o que acusa. A acusação tem que provar, é um documento. Mas eu junto esses prints. Eu juntei. Pum, tá tudo ali. Petição do Ministério Público. Quero que o juiz tire esses prints do processo. Ué. O juiz falou, não, vai ficar. Quero que tire a conversa da Marielle com o Thiago juntada no Facebook. O juiz falou, não, ela publicou no Facebook, vai ficar. Queria que tirasse uma prova que não foi produzida. Pela ordem. Vamos fazer uma correção, doutor. Não tem correção nenhuma. Quer que eu mostre a petição? Não dou a parte. Comprovar. Quer que eu junte a petição? Tentou tirar provas que mostram que ele não queria mais um relacionamento com Marielle. Está provado. Um mês antes, dia 28 de agosto, a Marielle chega e fala, de novo a Letícia. 28 de agosto, de novo a Letícia. Você trocou tua família? Ele fala, você escolheu. Dia 6 de setembro é o fim. Mostrei as mensagens. Você está em outra. Ela escreveu. Ele falou, você escolheu. 6 de setembro ela cobrou ele, você está em outra. Você é rápido. Ele falou, você escolheu. Dia 9 de setembro ela volta com ciúmes. Ele fala, ei, já não estava tudo resolvido. Vamos parar. Vamos ficar de boa pelas meninas. Ela fala, foi sempre pelas meninas, né? 9 de setembro. Eu já vi muitos casos, infelizmente. Pai usando os filhos contra a mãe, mãe usando os filhos contra o pai. É o que aconteceu aqui. Se você não quer ficar comigo, você não vê suas filhas. Para ver suas filhas, tem que ficar comigo. Escondeu as meninas dele. A mãe disse aqui, eu escondi a Júlia porque eu sabia que a Júlia ia querer ir com ele. Então esse mês é o Alan querendo as filhas. 6 dias seguidos sem mensagem, sem resposta. Dia 28 cai a casa dele. Dia 28 de agosto. Até dia 6 a Marielle não responde o WhatsApp. Dia 6 ela vem com pedrada. Pedrada. Ele não reage, ela pedrada. Termos chulos, um linguajar horrível. Um português cheio de adjetivos. Mas ela estava com raiva, eu entendo, tá tudo bem. E ele não reage, ele entende também. Dali, não vê mais as crianças. Mensagem dele. Ei, eu tô sentindo falta das meninas. Certo dia ele manda. 9 de setembro. Tô com saudade de você. Para tentar se aproximar das meninas. Por que, Alan, que você faz assim? Infelizmente. Eu precisava jogar assim para ver minhas filhas. Silêncio. Sou de guarda criminal há 11 anos. Só faço isso. Já vi muito disso. É normal, existe. É triste. A realidade das pessoas é uma pior que a outra. Cada um sabe seus monstros. Hoje aqui não há anjos e demônios. Não há anjos e demônios. Jeffrey é mutador, isso aqui, né? É mutador. Faz parte do tribunal do júri, infelizmente. Aqui julga homicídio, a pessoa morreu. Só que todo mundo tem uma história. Ninguém nasce bandido. Ninguém acorda com a cabeça vazia e vai matar alguém. Eu já sabia do Thiago. Já sabia do Thiago. Não tem problema nenhum. O Thiago passa a madrugada inteira na casa dele. Incomoda sim. Incomoda sim. Poxa, o colchão da nenê.
Júlia é o nome da minha filha. Incomoda, isso não é machismo. Que discurso minimalista. Tudo é machismo. Discurso feminista sem necessidade. Ideologia pura. Ativismo puro. Isso não é machismo. É carinho com as filhas. É cuidado com as filhas. É amor. Pai é doente pela filha. Pai é doente pela filha. Madrugada inteira, Tiago lá dentro. Tiago não tem culpa de nada. Tiago vai embora, o Alan entra. Marielle, vem cá. Não tenho nada contra o menino acabou de ir embora. Não pode ir para um motel? Tua mãe mora no terreno, deixa as crianças com a tua mãe. Deixa as crianças comigo, você não me deixa ver as crianças. Deixa as crianças comigo e vai namorar. A casa é pequena, não tem porta. Casa de madeira. Vai que a menina acorda, vai que... Todo mundo tem seus... Começou a cabeça do cara. Os grilos na cabeça. Vai que, pensando nas neném. Vai embora. Sai da casa porque quer. Em maio, ele junta as trouxinhas dele e vai embora. Marido possessivo, ciumento, agressivo, relacionamento tóxico, não vai embora. Juiz obriga, guarda municipal chega e tira o cara. Não vai embora, ninguém arruma as malas e vai embora. É com medida protetiva, que nunca teve. Nunca foi pedida a medida protetiva. Ele junta as coisas dele e vai embora. E ela chama. Quer namorar hoje? Ele vai. Vamos ver um filminho hoje? E ele vai. Medo dele, chamando ele para ver filminho. Ele vê o filminho, 1h pouco da manhã, ele voltava embora. Ele voltava para casa do irmão. E isso incomodava ela. Certo dia ela escreve: a menorzinha chorou muito depois que você foi embora, viu? A menorzinha chorou muito depois que você foi embora, viu? Tipo, Alan, volta para casa. E ele não volta. Isso não é um marido possessivo. Isso não é um marido violento. Isso não é um relacionamento tóxico. Isso é um problema familiar. Isso é um problema que eles estavam vivendo. Nenhuma lesão. Nunca. Ele era violento. Ele te agrediu alguma vez? Nunca. Puxou o cabelo? Nunca. Rosto. Já defendi muitas mulheres machucadas. Covardia. Já defendi muita mulher agredida por covarde. Os covardes batem no rosto das mulheres. Vagabundos. Primeira coisa, rosto para humilhar, tapa no rosto para humilhar, puxão de cabelo para humilhar. Os agressivos fazem assim, esses maridos vagabundos. Maior incidência de abuso sexual dentro de casamentos tóxicos. A maioria dos agressores atingem o rosto das vítimas, porque é humilhante. Nenhum histórico nesses 7 anos de lesão, não tem uma lesão no dedo até aquele fatídico dia. Esse cara não é bandido. Ele não fazia mal para Marielle. Ele estava em outra, mas ele tinha 2 filhas que ele amava muito. Qual o problema da Marielle querer ele e ele ainda gostar da Marielle eventualmente? É pecado? Amar é pecado? Não é. Aquela semana foi um inferno na cabeça do cara. Tenha seus grilos, semana inteira sofrendo. Sem ver as nenê. Sofreu a semana inteira. Quero ver, não vai ver. Dia 3, quero ver a nenê, não vai ver. Dia 4, quero ver a nenê, não vai ver. Minhas filhas, 1 mês sem ver minhas filhas, o que eu fiz de errado? Chego lá, abro o portão e entro, os cachorros não latem. Entro, vou na janela lateral e vejo. Olha só, o que eu vejo?
Por favor, vamos só cuidar com o entra e sai, por gentileza. Só pra gente não desconcentrar, não tem vergonha. Eu olho na janela e eu vejo, é 1h30 da manhã, de um domingo para segunda-feira. É 1h30 da manhã. Imagina os grilos desse cara para ir domingo, olhar a janela da casa das filhas. Imagina os grilos na cabeça do cara. Passa na frente, o carro do Thiago tá lá, ele vai lá e olha na janela. Meia hora olhando. Saiu de casa para matar o Thiago, não tinha ficado meia hora olhando na janela. Tinha que ficar ele pra dentro, viu? Armado. Arma. Ficou meia hora na janela. Falou pra mim, Jeffrey, eles não transaram. Quando começaram a se beijar, se tocar, eu já me impedi. Eu já bati na janela. Tiraram a roupa, realmente. Não tem mentira aqui. A Marielle falou no outro depoimento dela. Eu levei um susto quando ele bateu na janela, já era 1h30. Pois é, né? Pois é. Isso mexe com a gente. O chão da filha Júlia no chão. Um homem que eu não conheço. Um piabom, mas eu não conheço. A gente é cheio de preconceito, né? Quando a gente não conhece alguém. Não, pode acontecer. Piá novo, bonitão, grandão. Não gostou da fisionomia da pessoa, eventualmente. Colchão da minha neném. Mesmo modus operandi. Mesma forma como faz comigo. Janta, vê o filminho. Por que o Thiago ia na casa sempre depois das 9h30, 10 horas? E ela tá namorando. E nisso não tem problema. Só que não é prudente, né? Uma casa tão pequena. Não é prudente. Tudo bem, mas não é proibido. Quem é ele para impedir que ela vá com o namorado na casa? Não. Mas ele pode o fazer em defesa das filhas. Como assim? Pera lá, Marielle. As meninas têm mãe, mas também têm pai. As crianças também têm pai, doutora. A senhora gosta ou não? Pera lá, também são minhas filhas. As crianças também têm pai. Há uma semana atrás a gente conversou. Toque, toque na janela. Se assustou. Abra a porta. Não abre, não abre, não abre. Abre a porta. Sangue subiu. Homem, ser humano. Ser humano, ser humano. Cheio de grilo, uma semana. Um mês difícil, uma semana difícil. Entrou na casa. Marielle vem ao encontro dele. Por que Marielle sai correndo e vem ao encontro dele? Medo não tinha, né? Você não estava fugindo. Estava abrindo a porta da frente e fugindo, né? Medo ela não tinha dele. Porque se ele arromba a porta, faz uma barulheira. Porta arrombando. Barulho. Cara, ele é agressivo, ele é violento, ele é mau. Já estamos na sala. A porta da sala é só abrir e sair correndo. Abre a porta e sai correndo. Não. Sai do colchão, dá a volta no sofá e vai até ele. Fazer o quê? É infantil acreditar que ele, com uma faca na mão, percorreu todo aquele corredor sem ter matado a Marielle. É infantil. É infantil. Ele chegou na casa com a faca na mão. Ele chegou na casa com a faca na mão. É infantil acreditar. É que o sol tá entrando, daí a gente ficou ruim de enxergar. Não se preocupe, não se preocupe, não tem problema não. Vocês sabem qual é a imagem que eu estou mostrando? O corredorzinho da casa ali. Quer dizer então, a Marielle vem até ele e a promotora fala. Ele estava com a faca na mão e ela vai se esquivando da faca. Virou Matrix. Não tem como se esquivar de uma faca. Tem um vídeo que eu esqueci de juntar no 479, eu separei. É um policial americano. Um criminoso com uma faca, vem pra cima do policial, o policial corre de costas, na rua, via pública. O policial correndo, tiro, pegando no cara, o cara com a faca tomando tiro.
Pam, 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 o cara correndo. O cara esfaqueia o policial. Tô mentindo que existem esses vídeos? Existe, né? Concordaram. Eu tenho mais medo de faca do que de arma. Faca é mais perigoso do que arma. O tempo, eu sou atirador, amo balística. Doutor, é importante saber isso aqui. O tempo que um homem comum leva a mão na arma, saca a arma, aponta, espeta e puxa o gatilho. Estudo do FBI. O tempo que um homem médio faz isso, uma pessoa com faca anda 6 metros. Acredita? 6 metros uma pessoa com uma faca na mão anda. No tempo que um policial do FBI saca a arma, espeta e atira. O bombeiro foi no local, não socorreu a Marielle. Marielle não foi para o hospital. Marielle não tomou ponto. Esses dias eu estava cortando uma melancia, escapou a faca, sangrava meu dedo. Cortando a melancia. É incongruente o discurso da acusação. Pede para qualificar o homicídio do Thiago, falando que a raiva do Alan era tanta, a energia do Alan era tanta, que o Thiago sequer conseguiu se defender. A raiva era tanta, a energia era tão grande, a força dele era tão grande, o ímpeto dele de matar era tanto, que o Thiago, nos seus 1,82 m, não conseguiu se defender. Mas a Marielle conseguiu se defender contra a mesma força, contra o mesmo ímpeto e contra a mesma vontade. O que eu quero aqui? Justiça. Esse cara não pode ser punido por tentativa de homicídio da Marielle. Se ele quisesse Marielle morta, ela estava morta. Ah, eu vou punir porque eu não gostei do que ele fez com o Thiago. Não! Não pode fazer isso. Dai a César o que é de César. Justiça, não justiceiros. Esse papel nosso hoje é difícil. Ser juízes é fazer justiça e não vingança. O Estado não pode ser vingativo. Excelência, olha essa foto, todos. Todos olhem a foto de novo, por favor. Essa foto foi juntada. Essa foto foi juntada aqui, olha aqui, ó, a datinha aqui, ó. 16/2/2021. Ela juntou no processo em 2021. Tudo bem, vamos acreditar que essa é a lesão dos fatos, que ela tirou no dia dos fatos. Se a lâmina era cortante, por que está serrada aqui no braço? Tá vendo que aparece serrinha aqui, ó, no braço? Ó? Como que é o termo que você usou, Cláudio, para mim? Tá pontilhada. Pontilhada. Se a faca tem lâmina, por que esse pontilhado no braço? Isso aqui é unha. É unha. Que inocência. Isso é unha. No corredor ele tentava tirar ela da frente para ir avançar no Thiago. Olha a segunda página. Isso é de puxá-la para o lado. De movimento com força. Isso é unha, não tem sangue, não tem corte, não tem... Gente, faca na mão de um cara que fez o que fez com o Thiago. Não tem lesão de defesa. Eu já fiz muito júri. Não existe. Imagina o que ele teria feito com a Marielle se ele quisesse ter matado. Anda todo aquele corredor com a Marielle tentando impedir que ele acesse o Thiago. Ele está com muita raiva. Por isso acaba machucando ela, né? Aperta para tirar da frente, acaba fixando unhas. Agiu mal. Não podia ter machucado os braços dela daquela forma, tentando tirar ela da frente. Mas ela com certeza também estava intensa, né? Com certeza foi um caminhar intenso naquele período ali. Agora que não tem como se esquivar de uma faca, não tem como, né? Ela se desviar da faca. Não tem como. Ele não tentou dar facada nenhuma nela. Ele chega ali no sofá e o Thiago não vai avançar no Alan. O Thiago não avança no Alan. Claro que não. Ninguém está falando em legítima defesa. O Ministério Público falou, a defesa fala que o Alan se defendeu do Thiago. Não. Isso não é isso. Não tem legítima defesa. Lembra que eu falei? Vamos pelo justo, aplicar a lei. Não. Mas
O Tiago já conhecia o Alan. Quando o Alan bateu na janela, a Marielle falou que o Tiago... Ela falou assim, o Alan bateu na janela e o Tiago perguntou, quem é? Ela falou, é o Alan. Ele falou assim, ele não vai fazer nada contra você. O Tiago falou, se ele era perigoso, por que não abriu a porta e saiu correndo? Porque eles não acreditavam que isso ia acontecer. A Marielle foi até o Alan, vieram no corredor, o Alan se sentiu intimidado, estava cheio de grilo na cabeça, um cara maior que ele, mais forte, se sentiu intimidado, pegou a faca e matou o menino, vai ser punido por isso, errou. Mas a gente quer aplicar a lei. Vamos para a lei? A lei fala o seguinte, olha aqui, vamos para a lei? Quando que eu puno alguém por tentativa de homicídio? Diz o crime, tentado. Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O que é circunstâncias alheias? Eu não consigo matar. Então, para a gente punir o Alan por tentativa de homicídio, você tem que olhar esse fato, a gente tem que olhar para esse fato e falar assim, o Alan não conseguiu matar a Marielle. Ele tentou e não conseguiu. Para ser tentativa, eu tenho que iniciar a execução. Iniciar a execução é, eu tento matar e não consigo. Ali no corredor está bem nítido que não tentou matar. Teria matado naquele corredorzinho. Tudo bem, Jeffrey, mas depois que ele esfaqueia o Tiago, ele tenta matar de novo. Silêncio. Primeiro depoimento da Marielle. A minha irmã e meu pai chegaram e tiraram o Alan da casa. Ela falou isso. Pode me corrigir se eu estiver mentindo. Ela falou, a minha irmã e o meu pai tiraram o Alan da casa. A irmã fala, não, eu nem vi o meu pai tirar o Alan da casa. Aí tem que arrumar. Segundo depoimento na última audiência. Ai, o meu pai chegou e impediu que o Alan me esfaqueasse. Eu perguntei para o senhor, com muito respeito a ele. Ela deve ter falado pro pai. Ai, pai, eu achei que ele ia me matar. O que aconteceu na cabeça? O pai... Não sei por que o pai dela está dando essa versão. Ai, eu puxei ele pela cintura. Eu perguntei, o senhor tocou nos braços do punho do Alan? Não. Hora que o Alan levantou a faca para dar na minha filha, eu puxei o Alan pela cintura. E esse braço com uma faca solto? Quem que segurou? O que impediu ele de esfaquear? Olha o que ele tinha feito com o Tiago. Olha o que ele tinha feito com o Tiago. Se o pai dela chega e fala, eu pulei na faca, eu pulei no punho dele, eu me pendurei no punho dele, razoável. Agora, botei a mão nele assim. Ele sacou por aqui e saiu correndo. Não é suficiente para a gente concluir que ele tentou matar e não conseguiu, vai ser punido por tentativa. E por que se quer isso? Troféu. Condenei por tentativa de feminicídio. Discurso, troféu, ego. Virou moda. Condenei mais um por tentativa de feminicídio. Sou defensor dessa causa. Não aqui hoje, com jurados tão qualificados e preparados como os senhores. É por isso que os jurados são selecionados na sociedade. Por isso. Os senhores são o filtro. Os senhores limitam o poder do Estado. Por que a sociedade julga? Cabe a nós, os senhores, limitar o poder do Estado. O Estado, representado hoje pela promotora de justiça, está pedindo condenação em violação à lei. A sociedade não pode aceitar. Era lá, Estado. O artigo 14, inciso 2 do Código Penal, fala que tentativa não é isso. A gente tem a nossa obrigação hoje, aplicar corretamente a lei. Senão amanhã, pode vir aqui na tribuna e falar, semana passada eu condenei o Alan por tentativa de homicídio. Isso aqui então começa a virar tentativa. E assim vai. A lei começa a ser descumprida. A gente tem que aplicar a lei corretamente. Tentativa de homicídio é, eu quis matar e não consegui.
Isso é tentativa de homicídio. O tamanho daquela porta na saída. Excelências, vamos seguir. Ele matou o Tiago. Quanto tempo? Ele matou o Tiago. E ele matou o Tiago e vai responder por homicídio. Mas a lei fala sobre o que aconteceu. A lei fala que ele matou o Tiago, segundo o artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por domínio de violenta emoção. Domínio de violenta emoção. Foi isso que aconteceu. Aquele mês, aquela semana. Ele falou, né? Domingo passado o cara dorme na cama da minha filha. Hoje eles estão deitados no colchão da minha filha na sala e depois vão dar para minha filha dormir. Excelências, antes que eu esqueça, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Laudo de lesões da Marielle. Tá vendo esse bonequinho aqui, ó? Dá pra ver? Tá vendo esse bonequinho? Ele descreve exatamente o corpo humano. Ombro esquerdo, ombro direito. Olho esquerdo, olho direito, lado esquerdo da cabeça. Perfeito? Se o Alan é destro... Vem cá, Renda. Se o Alan é destro... O Alan é destro. E ele empunha a faca na mão direita... A lesão na cabeça é de faca. É de matar. Era morte. A promotora fala, ele empunhou a faca assim, ó. Assim. Como que fez essa lesão na cabeça? Obrigado. Aqui, ó. Ó. Obrigado. Que lesão, Jeffrey, que o laudo tá falando? Equimose. Equimose é o quê? Vermelho. Escoriação é o quê? Ralado. O laudo falou que isso daqui é ralado. Não tem sangue. O bombeiro não atendeu a Marielle. A Marielle não foi pro hospital. Sabe o que ela estava fazendo 10 da manhã do dia seguinte? Postando no Facebook. Tem postagem dela 9h30 da manhã do dia seguinte. No Facebook. Não foi pro hospital tomar conta. Vai cortar maçã, às vezes tem que ir pro hospital tomar ponto, porque aquela faquinha de serra escapou da maçã e cortou no meu dedo. É essa lesão que o perito fala, lesão corporal de natureza leve, que eu peço uma condenação de 30 anos. Lesão corporal leve. Existe a grave, a gravíssima. E ainda assim, pode não ser tentativa de homicídio. Existe crime de lesão corporal. 129 do Código Penal. Existe crime pelo que ele fez. Ele machucou o braço dela. Tem um crime para isso. Só que ele não é feminicídio, né? Não é o mesmo discurso. Tem crime para essas lesões aqui. Isso aqui é crime. O nome do crime é lesão corporal. O perito falou de natureza leve. Artigo 129 do Código Penal. O que eu quero? Que desclassifique de tentativa de homicídio para o crime correto. É pedir muito? Aplicação correta da lei? Ninguém está pedindo aqui absolvição de nada. Correto. Os senhores jurados vão falar assim, não. Com relação a Marielle, se ele quisesse matar, ele tinha matado. Não pode ser tentativa. Ela tem lesão no braço? Lesão corporal. Desclassifica. O juiz vai perguntar, Alan tentou matar Marielle? Vocês vão falar, não. O que vai acontecer? O juiz vai condenar o Alan por lesão corporal. Alan quis matar Marielle? Não. Vai ser condenado pelo que fez. Lesão corporal. Eu estou pedindo para ele ser condenado pelo que ele fez. Que injustiça é essa que eu estou pedindo? Isso é lesão corporal. Excelências! Essa mensagem foi ela que mandou pro Alan. Um marido ruim. Um marido que eu não suporto. Um homem horrível. Que não mora mais comigo por opção. A opção dele foi sair de casa. E ela o convida de forma expressa para ir lá.
ele agiu mal em ter ido naquele local e feito o que fez. Mas existe lei para isso. E a lei tem que ser corretamente aplicada. E a correta aplicação da lei poderia ter sido essa. Se o Alan não tivesse batido na porta, quem sabe? A lei fala, artigo 218-A do Código Penal. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Ato libidinoso é apalpar, pena, crime. O crime poderia ter sido esse. Que absurdo ele não querer um homem na casa dele. É crime. É crime ter relação sexual com criança presenciando. Jeffrey, isso não aconteceu. Não. E nunca ele disse que aconteceu. Ninguém tá falando que as meninas viram. Ele estava querendo evitar que isso pudesse acontecer um dia. O cara perdeu a cabeça. A Marielle colocou esse cara numa circunstância de perturbação tamanha. Um mês sem poder ver os filhos. Fazia jogo com ele. Uma semana antes eles tiveram aquela discussão na casa, ele viu homens lá dentro. Aquela semana sem resposta, sem ver as filhas. Ali no dia ele vê aquela cena, o colchão da filha dele no chão. Aquele amor pela filha, aquele sentimento horrível que deve ter tomado ele. Perdeu a cabeça. Um deslize na vida, que não volta mais. Se ele pudesse voltar atrás, ele não faria isso. Mas pelo que fez. Não é pedir muito. Tentativa de homicídio. Sabe quanto tempo ele vai tomar de pena se ele for condenado por tentativa de homicídio contra a Marielle? Mais de 20 anos. Imagina. Por essas lesões, que existe lei para isso, o artigo 129 do Código Penal. Tem lei, tem crime. Tem lesões no olho, às vezes muito mais grave. Estádio de futebol, esses dias eu vi lá uma briga no estádio de futebol do meu lado. Um soco que um cara deu no outro, do meu lado no estádio de futebol. Cara, arrebentou a cara do cara, um soco. Ficou desse tamanho. Crime, lesão corporal. O cara vai ser punido por lesão corporal. Ele deu um soco no cara, o cara caiu, assim, bum, 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 bum. Não é tentativa, mas uma lesão horrível. Porque tem lei para isso. Quando você lesiona alguém, é crime, é errado. Vai ser punido, mas pelo que fez. Lesão corporal é o nome do crime. O perito disse, lesão corporal? Sim, o perito falou, leve. Não tem corte, não tem ponto, não foi para o hospital, não tem nada. O policial disse que nem viu lesão. O policial ouvido aqui, lembra? O senhor viu lesão aparente? Não. Eu não vi ela lesionada. Tá? Lesão corporal. Vai ser punido por isso. Foi tentativa? Não. Foi o quê? Foi lesão corporal. Com relação ao Thiago, homicídio. Vai ser punido por ter matado o Thiago. Só que nós vamos aplicar o parágrafo 1º, para ser mais justo. Porque é exatamente isso que ele estava sentindo. Não tem como duvidar que esse homem nessa situação não estava... Olha o Alan na delegacia. Vê se ele não estava perturbado. Olha a mão dele, como ele treina. Olha isso. Olha. Tendo como vítimas Thiago de Souza. Vê se esse cara não está perturbado. Acompanhado do advogado na delegacia. 2020, que investiga os crimes de homicídio qualificado e feminicídio tentado, tendo como vítimas Thiago de Souza. Se tivesse feito o que queria, foi lá para matar o Thiago, sangue frio, psicopata, fez o que quis, não estava tão abalado dessa forma. Horrível aquilo. Falei, meu Deus do céu, o ser humano é capaz de tudo. Esse fato aqui é diferente. Ficou meia hora olhando. Se tivesse premeditado, não tinha perdido meia hora na janela, não tinha batido na janela. Mari! A Marielle falou isso. O termo que ele usa, Hendrix, não é Marielle. Ele bate na janela e fala Mari! Ela fala todas as vezes. Ele bateu na janela e falou Mari! Olha isso. Marielle! Mari!
Ou eu quero matar, nem vou anunciar que tô ali, né? É matar que eu quero. Não quero que fuja. Tem porta pela frente. Se é matar que eu quero, eu entro quieto para dar tempo deles não fugirem. Bati na janela, anunciei que tô ali. Dei a eles chance de se defender, de pegar um pau, de pegar uma faca. Tinha um facão em cima que ela guardava. O cara é perigoso! Tiago, esse cara vem para matar a gente. Pega esse facão aqui, ó. Você é maior que ele, com esse facão você é mais efetivo. Não tinha medo do cara. Ninguém tinha medo desse cara. Bate na janela. Tô aqui! Mari, o que você tá fazendo? O colchão das meninas. 1h30 da manhã. Abre a porta. Não abre. Eu vou tocar esse cara. Ele falou pra mim, doutor, eu ia pegar esse cara e jogar ele pelo fundo da calça lá na rua. Ele nunca mais aparecer. Ele falou. A hora que ele viu o cara, falou, ih, não dá pra mim. Já novo, 25, 26 anos, não era covarde. Então querendo, a promotora tá querendo desmerecer o Tiago. Falando que se acovardou. Que é honrado. É honrado. Vamos respeitar a imagem do menino. Alan empurrando a Marielle, tirando a Marielle da frente. Chegou, o que você quer? O quê? Não tem faca na mão? O quê? Qual foi? Ah, sabe como que é? Quem que sabe como que é? Pera lá, qual foi? Ué. Perturbado. Dia de fúria. Maldito dia de fúria. Que a mãe das minhas filhas e eu, os dois são culpados. O fim do relacionamento é culpa dos dois. Sempre assim. Sempre depois que perde que dá valor. Ei, ele não por mim. Agora que o cara foi embora, deixa eu... O fim do relacionamento é o problema que os dois construíram. Tiago, no meio desse casal, com esse conflito, ela não fala pro Tiago que um dia ela estava cobrando o cara de ciúmes, ficando com o Tiago, chamando o Alan pra ir lá. Coitado do Tiago, nem imaginava o que estava acontecendo. Mas o Tiago, dia 10 de setembro, estava trocando WhatsApp com ela, falando: eu vou te defender. Eu preciso te defender. Ela falava o que pra ele? Claro que a Marielle falava pro Tiago, ele é agressivo comigo. A Marielle inventou um monte de história, coitado do Tiago. Não se enganem, não. Não se enganem, não. Joguinho duro. Fez a cabeça do coitado do menino. Eu sofro relacionamento abusivo, ele me persegue. A gente vê das mensagens, o cara, ei, cadê minhas filhas? As meninas também. Quero ver as meninas, faz vídeo comigo. Aquela semana foi perturbadora, ele falou. E a lei fala sobre isso. Quando eu perco a cabeça, não sou bandido, não sou criminoso, e perdi a cabeça e fiz uma caca. Por quê? Os fatos, as circunstâncias me levaram a fazer isso. Não justifica, não absolve. Não justifica. Explica, mas não justifica. Mas a lei fala sobre o que aconteceu. Alan matou o Tiago dominado por uma violenta emoção. A lei fala. A pena diminui um pouquinho, um sexto não é nada. A pena diminui um pouquinho. O legislador criou isso para tentar ser um pouco mais justo. Quando o homicídio ele teve uma motivação que te trouxe uma perturbação. O legislador tenta se aproximar da realidade social. E entende que em determinadas circunstâncias as pessoas realmente saem da casinha por um domínio de algo que machucou muito, de algo que inflamou muito, de algo que fez muito mal. Então o legislador trouxe esse parágrafo primeiro falando, nesses casos, a pena do homicídio vai diminuir de um sexto. Não é nada. De 30 anos diminuir um sexto é bobeira. Mas só para adequar um pouco mais a pena, naqueles casos que o cara ficou dominado por uma raiva tão grande, as circunstâncias ensejaram uma raiva tão grande que o homicídio acabou sendo injustamente praticado. Todo crime é injusto, tá? Todo homicídio é injusto. Não existe homicídio justo.
A natureza do homicídio é ser injusto. Ah, eu vou condenar ele porque o homicídio que ele praticou foi injusto. Todo homicídio é injusto. Não dá para confundir as coisas. A questão é, todas aquelas circunstâncias, 1h30 da manhã, o colchão da minha filha, minhas filhas num quarto sem porta. Cabeça daquele pai. Não dá para entrar na cabeça do cara e entender. Eu consigo compreender que ele agiu perturbado. O cara estava perturbado. O cara saiu da casinha. Agiu dominado por uma violenta emoção. Ele estava dominado pela emoção. E o legislador falou isso. Artigo 121, parágrafo 1º. É o que eu peço com relação à morte do Tiago. Jeffrey, o pedido da defesa é o quê? Aplicação da lei? Sim. Pega o fato, pega a lei e aplica ela exatamente como ela foi criada e pelo motivo para que ela foi criada. Dai a César o que é de César. Vamos aplicar corretamente a lei hoje. É o que a gente está pedindo. Pleito da defesa. Vamos aplicar a lei corretamente, conforme eu mostrei para os senhores. É a nossa obrigação enquanto cidadão. Hendrix Lamarx vai expor para vocês sobre algumas qualificadoras que o Ministério Público indevidamente também quer imputar. Eu agradeço por terem me ouvido do fundo do coração. Difícil a gente se deparar com tanta emoção. Tentei evitar algumas situações. Vocês viram, né? Pô, vamos ouvir a mãe. Tentei evitar para diminuir um pouco a carga emocional. Porque tudo que a gente quer é a aplicação da lei. Não precisa desse show emocional, desse show sensacionalista. Vamos aplicar a lei. É tudo que eu venho pedir para vocês com muito respeito. Do fundo do coração. Vamos dormir hoje com a cabeça tranquila. Nem menos nem mais. A lei. Não tem preço. Essa paz que vai nos trazer a correta aplicação da lei. Muito obrigado. Eu estava ouvindo a promotora falar, eu tive mais certeza ainda que não só eu, Jeffrey, Dr. Cláudio, a gente fez a escolha correta. A gente fez a escolha correta. A senhora sabe muito bem, fez o discurso do Ministério Público que busca a justiça. O Ministério Público aqui busca acusar. É isso que o Ministério Público está buscando. Porque se o Ministério Público estivesse efetivamente buscando a justiça, não tinha pedido a condenação por tentativa de homicídio contra a Marielle. O Dr. Jeffrey já expôs isso para vocês. Eu saio do Ministério Público, era servidor, começo a advogar, e aí surge aquele conflito de consciência. Oh, um cristão advogando na área criminal, que absurdo! Como que você vai à igreja? E aqui tem uma frase que eu gosto muito, que a advocacia, ela é a espada do inocente e o escudo do culpado. Desde o início, os senhores já notaram que a defesa, ela não está aqui em plenário buscando injustiça. Desde o início, a defesa se mostrou muito respeitosa com os familiares da vítima. A gente procura entender a dor dos familiares, mas a gente veio aqui em busca tão somente da justiça. Não é nem mais e nem menos. Se eu te devo 10, vou lá e te pago 3, estou sendo injusto. É menos do que eu te devo. Agora, se eu te devo 10, você vem e me cobra 1.000, também é injusto. É excessivo. Então, aqui, nós temos que ponderar os fatos. E a tarefa dos senhores não é fácil. Não é fácil. Eu sempre quis, na época da faculdade, ser jurado. Dei meu nome, até comentei, dei meu nome e nunca fui sorteado. E o meu irmão, hoje advogado, não advoga na área criminal, ele foi jurado, ele também queria muito, foi sorteado e foi jurado lá em Curitiba. Depois do júri, passou 1, 2, 3 semanas, ele estava meio cabisbaixo. O que aconteceu, Andrews? O que aconteceu? Mano, me chama de mano. Mano, que experiência horrível. Não sei se eu fiz certo, não sei se eu decidi certo.
estou contrito no meu coração. A tarefa dos senhores não é fácil. Não é fácil. E como que a gente vai, então, achar um senso, um ponto de equilíbrio, para que a nossa decisão não seja injusta com o Alan, mas também que não seja injusta com a família. E é para isso que a defesa está aqui. Como eu falei para os senhores, a defesa, ela é um escudo dos culpados. O Ministério Público, se dependesse do Ministério Público, era pena de morte pro Alan, porque vocês viram, a promotora no final ali, foi qualificado sim, foi isso, sim. Era isso que a promotora quer. E para isso que nós estamos aqui, para mostrar aos senhores, não com base em sentimento, mas com base jurídica, o que é uma condenação justa. Eu tenho certeza que com relação a Marielle, vocês já entenderam que não houve tentativa de homicídio. Houve sim lesão corporal. Mas remanesce ainda a questão da morte do Thiago. E como vocês já viram, nós também não estamos pedindo absolvição. É condenação. Só que da forma como a promotora pede, a promotora veio aqui e colocou 3 qualificadoras, é a coisa mais comum do mundo. Peguem qualquer denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná, Ministério Público do Brasil de homicídio, 99% dessas denúncias de homicídio são homicídios qualificados. Mas e por que o Ministério Público faz isso? Porque é um troféu. A pena vai lá em cima, 30, 40 anos. É um troféu para o Ministério Público. Por que a promotora não queria que nós colocássemos aqui? Não, é só explicar uma coisa. Tem 3 qualificadoras aqui. O homicídio ou ele é simples ou ele é qualificado. O que significa isso? Tem 3 qualificadoras. Se eu tirar 2 e entrar uma, a pena é a mesma que se fosse as 3, praticamente. Porque só qualifica uma vez. Eles colocam 3 qualificadoras porque sabe disso. Não, tirou uma, não tem problema, ainda é qualificado. Tirou 2, ainda é qualificado. Porque o homicídio ele é simples, de 12 a 20, ou ele é qualificado de 12 a 30. Seja uma qualificadora, seja 3. Coloca 3. Se o advogado consegue derrubar 2, se o advogado derruba uma, continua qualificado. Se o advogado derruba 2 qualificadoras, fez um milagre. Isso é milagre, né? Derruba 2, continua qualificado. Pronto, a pena continua como eu queria. Por isso que colocam 3 qualificadoras. E é por isso que é importante que a gente entenda as circunstâncias do crime. Por isso que a gente tem que explorar como que aconteceu, os detalhes. Quando a gente juntou nos autos, os prints de mensagens, aquilo lá, a gente precisa compreender o panorama, o que gerou. A promotora não queria que vocês, senhores jurados, compreendessem. Ela queria tirar isso dos autos. Porque, claro, se não tem como a defesa demonstrar, parte-se do pressuposto que o que a acusação fala é uma verdade absoluta. Homicídio qualificado. Aí vem a defesa e mostra, opa, não é bem assim, Ministério Público. O Ministério Público, ele falou assim, ó, ele colocou 3 qualificadoras. A primeira delas, falou que o homicídio, ele foi qualificado por motivo torpe, em razão dos ciúmes que o Alan sentia da Marielle. As mensagens juntadas nos autos, que os senhores viram, já estão exaustivamente, até cansados de ver essas mensagens, demonstram veementemente que não era o Alan quem tinha ciúmes. Não era bem assim como o Ministério Público fala. Falar é uma coisa, provar é outra. O Ministério Público não trouxe uma mensagem mostrando ciúme por parte do Alan. Se não tem ciúme, continua havendo crime? Sim, continua havendo crime. Só que eu vou qualificar esse crime, vou falar, não, teve ciúme, se comprovadamente nos autos, a gente já sabe que não foi motivado por ciúme, eu não vou qualificar esse crime. Então, em determinado momento, o juízo vai chegar para os senhores e vai falar, olha, teve um homicídio contra a pessoa do Thiago? Sim, teve. O autor desse homicídio foi o réu Alan? Foi o Alan. Esse homicídio, ele deve ser qualificado por motivo torpe? Em razão do ciúme, do término? Não, não deve, porque a gente já viu nos autos que não havia ciúme, não foi um delito motivado por ciúme. Ciúme havia, tá lá, ó. Da Marielle para com o Alan.
Mas aí eu pergunto para os senhores. Ah, Hendrix, mas vocês estão falando aqui, a promotora falou uma coisa, vocês falam uma outra. E como que eu vou decidir? Eu quero ser justo. O que o Tribunal de Justiça do nosso estado, do estado do Paraná, já deliberou sobre a matéria. Olha lá, pera lá, Jeffrey, pera lá. Olha o que a promotora diz na denúncia. A conduta foi praticada por motivo torpe, consistente no fato do ofendido estar na residência Marielle em companhia desta, presumindo que manteria um relacionamento amoroso. Se une. A gente já viu que não era bem assim. Olha o que o Tribunal de Justiça do Paraná já decidiu. Caso bem semelhante. O Ministério Público, como sempre, qualificou o crime. É o que ele mais faz. Eles fazem isso todo dia, né, doutor? Olha lá. Motivo torpe atrelado ao ciúme. Qualificadora manifestamente improcedente. Exclusão. Ciúme não é torpe. Aqui, ó. Recurso parcialmente provido para excluir o motivo torpe. O que eu quero mostrar para os senhores? A gente já sabe que ciúme não teve. Mas se numa eventualidade, não, eu acho que teve ciúme, mesmo a promotora não provando nada, não tem uma mensagem nos autos, mas eu acho que teve, ainda que tivesse ciúme, o entendimento do nosso tribunal, aqui do Paraná, aqui ó, TJPR, lá no tribunal, sabe como que funciona o julgamento? Não é um juiz, são 3 juízes que decidem. Motivo torpe atrelado ao ciúme, qualificadora manifestamente, gritante, improcedente. Então, quando o juiz perguntar para os senhores, o homicídio praticado contra o Alan deve ser qualificado por motivo torpe? Não. O pleito da defesa é que os senhores falem que não. Mais uma decisão qualificadora de motivo torpe amparada exclusivamente no ciúme. Exclusão que se impõe. Recurso parcialmente provido. Tribunal do Paraná. Mas como eu falei para os senhores, praxe do Ministério Público, eu trabalhei lá 10 anos. É praxe. Tá? É praxe do Ministério Público. Não coloca uma só qualificadora, coloca 3, 4, porque como o Jeff explicou para os senhores, se 2 qualificadoras caem, mas permanece uma, a pena continua lá. Continua sendo qualificada. Então, é melhor colocar quantas der, a defesa que se vire, e 1 hora e meia, uma vai. E 1 hora e meia a defesa não vai conseguir explicar as 3 qualificadoras, alguma vai passar. A promotora coloca assim, ó, o homicídio foi qualificado por meio cruel. Foram 9 facadas. E realmente, teve o homicídio. Mais uma vez eu mostro para os senhores, o nosso pleito é pela justiça. A gente está aqui buscando a justiça. A gente não está aqui criando tese de legítima defesa, pedindo para absolver. Não é isso. Mas a gente tem que proferir uma condenação justa. E justa. Meio cruel. A promotora fala que foram 9 facadas. Agora, olhem que o laudo. Vejam, para que um homicídio seja qualificado, o Ministério Público tem que amparar no laudo. O que o laudo diz? Um laudo de um perito, técnico, médico, legista. Polícia científica. Olha lá. O que o laudo... Isso a promotora não mostrou para os senhores. Estranho, né? Por que será que ela não mostrou isso? Olha lá. Laudo. Foi produzida por veneno, fogo, explosivo, asfixia, ou por meio indicioso ou cruel. Olha o que o perito, o médico falou. Não. Não foi por meio cruel. Por que será que a promotora não mostrou o laudo para os senhores? Eu pergunto isso. Por que será que ela não mostrou? Por que ela só veio aqui e falou, não, foram 9 facadas. 9 facadas, é meio cruel. Mas por que ela não mostra o laudo do médico? Outra coisa. Por favor. Não quis intervir, mas não tem facada nas costas, tem uma facada na lombar. Não existe essa defesa, isso não existe. Tem essa foto no processo. Tem 2 facadas nas costas. O resto é no tórax, é na frente e lateralizadas. Uma facada nas costas é aqui, não, fica aqui, aqui fora. E uma que pegou na região lombar. Não tem essas facadas de abaixo, por favor. Abaixo, por favor. Não tem essas facadas de golpeada. Ela falou. Tem 2. Uma aqui fora e uma na região lombar. Olha aqui. Para não... A defesa está colocando isso. Médico legista do Instituto de Criminalística do Paraná. Vocês acham que um médico perito, se ele avaliasse a situação
e compreendesse que foi por meio cruel, ele não teria colocado aqui? Certamente teria, porque se ele insere uma informação falsa aqui, ele responde por falsidade ideológica. O médico poderia ser responsabilizado se ele insere uma informação falsa nisso aqui. É um documento público. Ele não iria colocar uma carreira dele, olha o CRM dele lá, é médico? Ah, Hendrix, mas o laudo falou que não... Está comprovado. O laudo fala que não foi por meio cruel. Então por que a promotora está pedindo a qualificadora? Claro, colocam-se várias qualificadoras. Se derruba uma, derruba duas, permanece uma vitória para MP. Vamos deixar ele 40 anos lá na cadeia. 40 é pouco. 100 anos vai dar. A tentativa de homicídio qualificada. Olha lá o que homicídio qualificado vai dar 100 anos. Olha o que a promotora fala na denúncia lá, o Ministério Público. A conduta foi praticada por meio cruel, consistente no golpeamento reiterado com arma branca por aproximadamente 9 vezes. Volta lá, Jeffrey, por favor, no laudo. Que estranho, né? Porque quando o Ministério Público faz a denúncia, ele já tem acesso ao laudo. O laudo é uma prova de materialidade. É o laudo que prova que houve um homicídio. Tanto que ele faz referência ao movimento. A denúncia fala em meio cruel. Movimento 27.1. Movimento 27.1 é esse aqui, ó. Ó o que tá escrito aqui. 27.3. Já tinha a informação. E olha lá, mais uma vez, eu preciso mostrar para os senhores compreender que o médico legista falou que não foi por meio cruel. Ah, mas ainda estou em dúvida. Hendrix, ainda estou em dúvida. Não sei. O laudo é oferecido, o laudo juntado no processo antes da denúncia oferecida. Essa denúncia já estava no processo, esse laudo já estava no processo e a denúncia veio depois, falando que foi meio cruel, sendo que o médico falou que não foi. Assim como no caso anterior do ciúme que a promotora alega, eu trouxe decisões aqui do nosso tribunal, do nosso estado, falando que o ciúme, ainda que tiver, a gente já sabe que não teve, mas a defesa ela tem que ir além, é o escudo. Ainda que tivesse ciúme, a gente já viu que o Tribunal do Paraná tem diversas decisões que falam que não é motivo para qualificar o crime. E o mesmo com relação à reiteração de golpes. A promotora fala, foram 9 facadas, isso é meio cruel. Além do médico perito ter falado que não é meio cruel, olha o que o tribunal do nosso estado fala sobre o tema. Torpeza atribuída à conduta unicamente em razão de ciúme, está ali embaixo, meio cruel. Multiplicidade de golpes que, por si só, não configura crueldade. Recurso provido. Era mais de 10 nesse. Essa a promotora não quis mostrar para vocês. Ela não quis falar para os senhores que o nosso tribunal entende que é multiplicidade, reiteração de golpes, não é meio cruel. Além do laudo estar falando que não foi meio cruel, o nosso tribunal aqui do Paraná também fala que não é meio cruel. Mas por fim, não bastante. E afastou de novo, ó. Ah, mais uma! Essa Olha decisão lá. afastou as duas qualificadoras. Olha lá, motivo torpe amparado exclusivamente no ciúme. Afastou. Afastamento. Vamos afastar. Meio cruel. Simples multiplicidade de golpes que não configura crueldade. Essa decisão teve contato com um caso igual ao nosso. Ciúmes. Os jurados condenaram como motivo torpe, o tribunal afastou a torpeza. E o meio cruel, os jurados condenaram cruel com diversas facadas, o tribunal afastou o meio cruel. A gente já está se encaminhando para o final. Mas ainda remanesce uma última qualificadora. O Ministério Público fala assim, olha, esse homicídio foi praticado com um meio que impediu a defesa da vítima. Impediu. É uma qualificadora. Olha o que a denúncia diz. Coloca lá, por favor, Jeffrey, a denúncia. Vamos ver o que a promotora, o Ministério Público colocou na denúncia. Olha lá. Ai, desculpa. Olha lá. Verifica-se ainda que o crime foi cometido com a utilização de recursos que dificultou a defesa, tendo em conta que o denunciado investiu contra a vítima de forma abrupta e desproporcional. Aqui é uma elementar do homicídio. Não estou vendo aonde que a promotora está descrevendo o recurso, sem qualquer precedente de animosidade, no momento, tornando praticamente uma denúncia fundada numa suposição. No nosso Estado democrático de direito, a gente só pode condenar com certeza. Na dúvida, absolve. O Ministério Público, na dúvida, não sabe, praticamente, vamos condenar. Eles que se virem para se defender depois. Praticamente inviável qualquer reação de defesa. Sabe o que é impedir a defesa da vítima e qualificar o crime? Qualquer livro, doutrina,
fala disso é o elemento surpresa. Ha! Esse é o elemento surpresa. Aquele que você não espera. Esse é o elemento surpresa. A gente não está esperando. Tô aqui do lado do Jeffrey. Estamos aqui, eu saco uma arma e mato ele. Isso é o elemento surpresa. Isso é impedir a defesa da vítima. Eu não estou trazendo um argumento fático. Eu estou trazendo para os senhores argumentos jurídicos. Eu, Dr. Jeffrey, Dr. Cláudio, o excelentíssimo juiz, a promotora, quando nós estávamos na faculdade, todos nós tivemos que cursar direito. Isso é lecionado desde o primeiro período de faculdade. Recurso que impede a defesa da vítima é elemento surpresa. E agora, não respondo, mas eu pergunto aos senhores. Diante de todo o panorama, a gente já viu, teve surpresa? O Alan chegou, bateu. Marielle! Marielle! É o Alan? É o Alan? É o Alan que tá aí? Opa, pera lá! A gente já sabe a circunstância. O Alan entra, a Marielle vem. O Thiago levanta. Vem até ele. Vem até ele. Onde está o elemento surpresa? Onde está a surpresa? Tô aqui do lado. Ah! Isso não é surpresa. Ele já estava vendo, ele já tinha um contato visual. A gente já sabe que eles já tinham se visto em momentos anteriores. O próprio Thiago já tinha trocado mensagem com a Marielle falando. Cadê a mensagem? Olha lá o que o Thiago falou. Cadê o Thiago? Eu sempre sinto que eu deveria fazer algo sobre isso. 10 de setembro. O que eu quero mostrar para os senhores? Eu estou aqui demonizando o Thiago em hipótese alguma. Em hipótese alguma. É com muito respeito à família. A gente só está exercendo o nosso munus. E o nosso munus exige, pelo juramento que nós fizemos na OAB, que nós atuemos pautados na justiça. Olha o que o STJ, Brasília, Superior fala. Tribunal de Justiça. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulta a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. Veja, o Ministério Público fala, vamos qualificar, foi recurso. A promotora sabe que é um elemento surpresa. Mas por que ela vai falar aqui para os senhores? Olha, na verdade, essa qualificadora não deveria ser essa. Por quê? Porque o Ministério Público é o troféu. Agora, por que não fazer? Por que não fazer? O início do discurso era que o Ministério Público busca a justiça, não somos promotores e acusadores. Isso é um discurso, o discurso é uma coisa. Ser é uma coisa, dever ser é outra coisa. O Ministério Público, na essência, é lindo. Na prática, é um Ministério Público de acusação. É que o que tem acontecido é o Ministério Público invocando para si um poder de polícia. O Ministério Público quer fazer segurança pública aqui. O Ministério Público quer fazer segurança pública, quer mostrar para a sociedade que o Ministério Público quer deixar preso. O Ministério Público luta para deixar preso. Acaba essas circunstâncias de fragilidade, muitas vezes, do poder judiciário com criminosos de verdade, traficante, ladrão, acabou construindo esse âmago do Ministério Público de vamos jogar tudo para cima para mostrar para a sociedade o Ministério Público forte, o Ministério Público que prende, o Ministério Público que quer prender, que quer deixar condenado anos e anos na cadeia. E é por isso que acaba virando essa bola de neve, de pedir tudo. Mas nós, sociedades, temos que colocar essa limitação no Estado. Estado, nós criamos a lei. Respeite a lei que nós criamos. Ela deve ser aplicada corretamente. Por isso que o pleito da defesa nunca foi vir aqui e pedir uma decisão injusta. Pedir absolução, ficar criando história. Tem muita advogado que faz isso. A gente trabalha com o que tem nos autos, os fatos. A tarefa dos senhores, como eu já falei, não é fácil. Hoje eu vi uma cena, estou encerrando. No momento que teve um intervalo do júri, eu fui ao banheiro e eu vi familiares do Thiago e familiar do Alan. E os dois se encontraram e o familiar do Thiago olha e fala, olha, eu sinto muito pela tua família. E o familiar do Alan olha para o familiar do Thiago, eu também sinto muito. A gente sabe que a causa que está nas mãos dos senhores não é fácil de se decidir. Mas por isso que a gente está clamando por justiça. Quando o juiz perguntar, o homicídio foi qualificado por motivo torpe? Não teve ciúmes. A gente já viu que o Tribunal do Paraná também extirpa os ciúmes para qualificar o crime.
O juiz vai perguntar, foi qualificado por meio cruel? Já vimos que o laudo médico fala que não foi por meio cruel. Já tem essa resposta no processo. Tem a resposta no processo. Foi qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima? Não foi. Não teve o elemento surpresa. Eles já tinham uma animosidade. O Thiago bateu, o Alan bateu na porta. Eu gostaria de encerrar. Para eu não perder a essência, eu escrevi. Eu li hoje de manhã, eu estava fazendo uma meditação, hoje de manhã, antes da gente iniciar os trabalhos, ainda no hotel. E hoje eu li essa frase aqui. A maior necessidade do mundo é de mulheres e homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos. De mulheres e homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é o polo. De mulheres e homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. E por último, de mulheres e homens que sejam justos e hajam com justiça. E por um acaso, eu estava fazendo a meditação hoje e tinha esse trecho no meio da meditação. Isso veio a calhar, agradeci a Deus por ter mandado essa mensagem para mim. Falei, não, eu vou levar para os jurados porque eu tenho certeza que nenhum dos senhores que está sentado aí quer cometer uma injustiça. A gente quer julgar com prudência, julgar com justiça, exercer o justo. E o justo é condenar o Alan? É condenar. Na medida da culpa. Na medida da sua culpa. O Alan praticou homicídio contra a Marielle? Não. O Alan cometeu um homicídio contra o Thiago? Cometeu. Mas esse homicídio foi qualificado. Por que o Ministério Público também não age com essa imparcialidade que a defesa vem buscando a justiça? Não foi qualificado. A gente mostrou para os senhores de uma forma jurídica e com base no que tem no processo. Dr. Jeff, quer fazer as suas considerações finais? Não, os jurados já compreenderam muito bem. Um julgamento exaustivo, tudo que tinha no processo foi apresentado para os senhores. Uma coisa que eu queria ponderar só, a promotora está vindo para a réplica, e uma coisa que a gente vê nos julgamentos, a gente faz bastante júri. O que o Ministério Público mais usa para acusar, em todos os júris que a gente faz, é quase que unânime, boletim de ocorrência. É verdade. O Ministério Público chega para os jurados com o boletim de ocorrência e fala assim, olha aqui, ó, policiais que não conhecem as partes, não tem raiva do réu, não tem raiva da vítima, estiveram no local. Policiais imparciais, policiais que vocês conhecem. Não tinha motivo para mentir. Chegaram no calor dos fatos e colheram os elementos. É no calor dos fatos que a gente colhe a verdade. Eles usam o boletim de ocorrência aqui nessa tribuna para falar como os fatos ocorreram. 100% dos júris que eu faço. O boletim de ocorrência é a rainha das provas na mão da acusação. Porque eles têm essa motivação do policial não vai mentir. O policial gosta de presunção de veracidade, fé pública. O boletim de ocorrência retrata. Nossa, mas o boletim de ocorrência não retratou a verdade. Então os policiais serão processados. Depois que terminar esse vídeo, acho que ela vai processar os policiais. Tem crime para isso, faltar com a verdade no BO. Mas duas coisas faltaram nesse BO. Fala que quando o Alan entra, não fala que o Alan tentou matar a Marielle quando ele entra na casa. E também não fala no BO que depois que ele atinge o Thiago, ele tenta atingir a Marielle. E também não fala que o pai da Marielle tenta impedir. 3 fatos de extrema importância não estão no boletim de ocorrência. Quando ele entra na casa, não fala que ele tenta matar a Marielle. Depois que ele atinge o Thiago, não fala que ele tentou matar a Marielle. E não fala que antes de fugir, o pai da Marielle interveio e impediu que ele matasse a Marielle. Perguntei para o policial, se tivessem contado isso para o senhor no local, o senhor teria colocado no boletim de ocorrência? Ele, claro. O boletim de ocorrência hoje não é bom para acusação. Não mostra, não fala e ainda desdenha a atividade policial. Se independente ou não, se vai ter réplica ou tréplica, o que a gente quer é a aplicação correta da lei, não há mais motivos para nos estendermos. Os fatos são esses, a lei é essa, confiamos no julgamento justo de Vossa Excelência. Obrigado mais uma vez. Com licença.